Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje nós vamos começar o estudo das guerras do século XX, que são as guerras de grande mudança do mundo, mudança material e mudança espiritual, porque neste canal nós trazemos esse olhar também espiritual, para além da história e da filosofia. Se você chegou aqui agora, vamos caminhar com a historiografia oficial, mas também trazendo revelações espirituais que já nos foram dadas a partir da obra de Allan Kardec, a partir da biografia que acompanha esses princípios espíritas, espiritualistas também, da obra subsidiária, em especial, do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, porque traz a história do mundo com este olhar espiritual. Então, em alguns momentos, nós vamos fazer esse entrelace da história da filosofia com essas revelações, para que este conhecimento fique bem marcado no sentido de nos promover o autoconhecimento, não só do conteúdo, para que a gente possa fazer as aulas, possa fazer as provas, mas para que a gente possa refletir sobre nós mesmos e a nossa realidade, por que estamos aqui, quem somos, para onde vamos, qual o propósito da nossa vida. Então eu já começo fazendo uma reflexão de um trecho da Bíblia neste momento. Então voltemos o nosso olhar singelo para este momento da Bíblia, porque a Bíblia nos ensina algo profundo sobre nós mesmos. Nesse trecho, quando Caim matou Abel. Nós sabemos que a história da Bíblia é uma história simbólica, muito profunda, que fala grandes verdades sobre a formação da terra e dos homens que aqui vieram, que aqui estão. Então Deus pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? E Abel tinha sido assassinado por Caim. Caim aqui representa um dos grupos que vieram para o planeta Terra, oriundos do sistema Capela. Nós já falamos isso em outros vídeos, principalmente no vídeo Os Exilados da Capela. Caim matou Abel e foi embora do paraíso para viver errante no planeta Terra. Nós sabemos que os arianos, este grupo aqui representado por Caim, o grupo mais distante das leis de Deus, aquele grupo que pouco se importou com espiritualizar-se, se dispersou pelo mundo e formou as raças europeias, as raças indianas, um pouco também de povos latinos, celtas, gregos, germanos, eslavos e todos os seus descendentes que ainda matam seus irmãos. São os descendentes de Caim. Enquanto Abel representa aqui as pessoas, os homens que estavam em outros grupos, mas que retornaram ao seu planeta de origem, porque cumpriram a sua passagem aqui na Terra, resgatando aquilo que lhe era devido. Então Abel retorna, assim como alguns grupos dos que vieram neste período também já retornaram, muitos egípcios já retornaram, muitos israelitas já retornaram. E outros ainda estão aqui entre nós, principalmente os arianos. Por que eu estou falando isso? Porque os eslavos, neste momento, é um grupo muito importante para que a gente possa compreender a problemática da Primeira Guerra Mundial.
Então, nós teremos aqui conflitos nacionalistas que vão muito influenciar no nosso pensamento sobre a guerra. Vai construir, vai nortear os ódios, as buscas imperialistas pela Europa, principalmente aqui na região dos Balcãs, que é o que nós estamos mostrando aqui, ó. Nós falamos para vocês que os arianos são povos que viviam dispersos. E esses povos se manteram por muito tempo na Idade Média, fragmentados. E existe hoje um desejo muito intenso de unificação, principalmente pelos sérvios, que é um desses grupos, que eles querem unir os povos eslavos numa grande Sérvia. Isso é um interesse muito importante para os povos balcânicos. E essa intenção já vem de muito tempo, porque eles foram, por muitos anos, dominados pelo Império Turco-Otomano, que separou os grupos, e muitos deles foram islamizados, como é o caso dos bósnios, e que foram, por muito tempo, induzidos a matar o próprio irmão, porque os turcos otomanos, que eram islamitas, atacavam frequentemente os cristãos e usavam os bósnios como um grande exército que matava o próprio irmão, cobrando assim uma espécie de imposto que eles denominavam imposto de sangue, fazendo com que os povos se desunissem e guerreassem entre si. E quando o Império Turco-Otomano entra em declínio, o afã e o desejo de reunificar os povos eslavos vem com muita força entre eles, em especial na Sérvia. Aqui nós temos uma imagem de um jovem sérvio, membro de um grupo conhecido como Mão Negra, que tem interesse em unificar a Sérvia. Então, em determinado momento em que o herdeiro do trono austro-húngaro visita aquela região, ele é assassinado por um jovem que é membro deste grupo Mão Negra e que vai ali assassinar o único herdeiro do trono austro-húngaro, porque quer unificar a Sérvia. E a proposta da Áustria-Hungria impede que realize esse sonho de unificação. É importante nós deixarmos bem claro dois conceitos que hoje em dia, aqui no Brasil inclusive, nós temos dificuldade de compreender: o que significa nacionalismo e o que significa patriotismo. O nacionalismo considera os povos estrangeiros inferiores. O nacionalismo ele surge de uma necessidade de união dos povos, onde isola o estrangeiro, onde quer competir com aquele que está do seu lado, fazendo com que exista um ódio entre as nações. E o patriotismo é o amor à sua nação. Então, o nacionalismo nasce no ódio aos povos estrangeiros, na competição imperialista, e o patriotismo nasce no amor à nação. É importante que a gente deixe isso claro, porque muitas vezes esses conceitos são confusos para algumas pessoas, principalmente aqui no Brasil, que a nossa educação foi vítima de ideologias que confundem a mente dos jovens. Nós precisamos aqui resgatar essa noção para que a gente não confunda, porque o nacionalismo, nesse sentido imperialista, ele vai causar essa guerra.
Eu falei da Grande Sérvia, da luta de unificação da Grande Sérvia pelos povos balcânicos, aqueles descendentes dos indo-arianos. E falo agora também dessa necessidade de perceber para que posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, quando essas questões nacionalistas vão tomar um cunho racial muito complicado, porque vão gerar ideologias terríveis, como o nazismo e o fascismo. Então, o nazismo e o fascismo, eles vão surgir na Segunda Guerra Mundial, não agora, mas com este empenho nacionalista que começa a se espalhar. Nós vamos ver também aqui, na Primeira Guerra Mundial, uma necessidade da Rússia, do Império Russo, em fortalecer o seu nacionalismo e no intuito também de formar uma grande nação com os povos eslavos, que eles vão denominar pan-eslavismo. Vale a pena lembrar aqui que depois da Segunda Revolução Industrial, houve um desenvolvimento bélico muito grande na Europa. As armas químicas, os aviões, os navios de guerra, eles vão tomar conta do cenário europeu e as nações vão ampliar as suas forças de guerra, aumentando seus exércitos, aumentando a quantidade de armas, antes mesmo de propriamente ser declarada a guerra. Nós vemos aí a imagem de um soldado com uma máscara, já demonstrando que as armas químicas são uma realidade. Nós vemos os aviões que vão agora soltar bombas, não de grande porte, mas já o início de um bombardeio aéreo significativo nesse período. Nós vamos ver os submarinos também como agora um material de guerra sendo utilizado, e principalmente ali a imagem de um alemão, querendo dar a sua mordida no planeta, porque ficou muito insatisfeito com o tratado feito na partilha da África, porque a Alemanha ela vem sendo unificada muito depois da Inglaterra, da França, e quando a Alemanha entra na corrida imperialista, ela já entra um pouco atrasada. É preciso perceber a história também, para além dessa dimensão imperialista, economicista, de uma forma que representam ciclos evolutivos. E a França, a Inglaterra, Portugal e Espanha tiveram seus momentos de unificação muito antes da Europa, da Alemanha. E a Alemanha, também o Império Austro-Húngaro e aquela região da Sérvia, aquela região dos Balcãs, tiveram ainda este atraso. E o que fez com que a entrada na partilha da Ásia, da África, fosse pequena para esses grupos. E a Alemanha se mostrou muito insatisfeita com a partilha da África, muito insatisfeita com o respeito que o mundo dava à Alemanha, em especial a Alemanha agora com grande desenvolvimento industrial, com grande desenvolvimento das suas fábricas, começa a se armar, fazendo com que todo o resto do mundo europeu fique atento a esse movimento expansionista da Alemanha. Então, nós vemos aqui neste mapa da Europa antes da guerra, mais ou menos o local onde a guerra vai ter o seu palco de grandes batalhas, não é? Nós vamos ver o grande Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, a França, a Itália, a Inglaterra, a Rússia, a Sérvia, aqui, a Romênia, a Bulgária, a Grécia. Todo esse
local onde vão acontecer muitas batalhas e vão deixar aí um saldo de muitos mortos, de muito sofrimento. Nós vamos ver esse mapa anterior à guerra e depois vocês vão perceber o pós-guerra, como ele vai se modificar nos tratados de paz posteriormente. Vocês podem observar agora aí a formação dos dois blocos antagônicos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, mostrando claramente aqui, ó, que a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, formada pela Itália, Alemanha e Áustria-Hungria, em apoio à Sérvia. Vale lembrar que esses grupos antagônicos vão se modificar. A Itália sai do grupo da Aliança e vai para a Entente posteriormente. Os Estados Unidos entram, a Rússia sai da guerra. Existe a participação também do Japão, existe a participação do Brasil, inclusive, que vai compor este quadro de grande batalha no planeta. E ainda algumas colônias sofrem também ataques, como na África, as colônias da África. Vale lembrar que a guerra é sempre o saneamento espiritual do orbe Terra, citado por Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz, na página 195. A guerra de 1914 a 1918 alejará todos os espíritos rebeldes galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de muitos milênios. No livro A Caminho da Luz. Existem muitas moradas na casa de meu Pai, assim disse o Mestre Jesus. E nós sabemos que nós estamos agora nesse momento de transição planetária e que muitos vão ser degredados para Quiron. Esse degredo é citado muitas vezes pelos palestrantes espírita, que o degredo vai realmente iniciar-se na Segunda Guerra Mundial, mas Emmanuel já demonstra aqui que alguns já estão sendo alijados do planeta, ou seja, retirados do orbe Terra. A Primeira Guerra Mundial, ela existe em dois momentos importantes. O primeiro momento é uma guerra de movimento em que a Alemanha expande seus territórios através do ataque à França, à Bélgica, em que, neste momento, as tropas se movimentam e vão ocupando espaços. Nós vemos aí a destruição das cidades pelas tropas alemãs, que estão agora unidas ao Império Austro-Húngaro, e à Itália, e vão aqui utilizando a tecnologia dos tanques de guerra, que não só a Alemanha utiliza, mas também a Inglaterra, a França. Eles utilizam aqui já este instrumento destruidor e vão fazendo esta guerra de movimento, que é a primeira fase da Primeira Guerra Mundial. Este slide vai nos mostrar a guerra de trincheiras. É um momento em que os soldados escavam os buracos e ficam muito tempo dentro dessas trincheiras. Essas trincheiras existem vários tipos de trincheiras e eles ficam muito tempo aí. Existem locais para dormir, eles vão escavando, eles vão comendo ali. Existem estruturas rústicas muito primitivas, muito cruéis para aqueles que ficam nas trincheiras. Eles ficam muitos anos ali em vários ataques. Os mortos continuam dentro das trincheiras apodrecendo e o soldado é obrigado a conviver com aquele morto do lado. Os feridos não têm acesso à medicação e eles vão aos poucos morrendo aos milhares. A insalubridade é muito grande. Existem ratos que estão ali atacando também micróbios, fruto daquele apodrecimento dos cadáveres que estão ali nas trincheiras. E as trincheiras são realmente o retrato do verdadeiro inferno na Terra.
Essas trincheiras vão deixar muitos mutilados, muitos vão voltar estropiados com o rosto deformado, e vai ser necessário muito tempo para que essa dor na humanidade vá sarar, porque toda a Europa e o mundo inteiro vai sofrer também, não só das energias pulsantes da dor, do ódio que vai emanar no planeta, mas também das mazelas materiais dos corpos, dos amigos que sofreram, que morreram na guerra, das famílias que perderam seus homens, seus maridos, seus pais. E é muito triste essa guerra, principalmente nesse período aqui de trincheiras. Aqui nós vemos a trégua de Natal. No ano de 1914, no Natal de 14, os jovens baixam as armas e as artilharias cantam músicas natalinas, mostrando aqui que os jovens não têm tanto ódio no coração como se prega, não é? E que enquanto os poderosos colocam os jovens para a guerra, eles estão nesse momento demonstrando que são humanos e que esta guerra poderia ser bem mais rápida se fosse da vontade deles. Nessas imagens maravilhosas, onde apertam as mãos, jogam bola, cantam músicas natalinas, lembrando sempre do Mestre Jesus, que traz esse momento de luz, de paz, que é o Natal, que traz essa harmonia. E nesse momento, é um momento bonito, difícil, porém, existe esse momento de paz e de harmonia entre eles. Vale a pena a gente destacar. Enquanto os homens estão na guerra, as mulheres trabalham nas fábricas, fabricando armas. Vejam aí essa cena de muitas mulheres trabalhando nas fábricas. É o segundo pelotão, aquele que trabalha por trás da guerra. As mulheres trabalham produzindo armas, produzindo alimentos, produzindo roupas, que muitas vezes vêm dos Estados Unidos, que estão neutros até o momento, porque não querem se envolver nesta guerra nesse momento, mas que fornecem armas, alimentos e roupas para a Inglaterra, mesmo porque tem dívidas antigas com a Inglaterra. E agora, nesse momento, fornece condições para que a guerra aconteça. De uma certa forma, se posiciona a favor, não é, da Inglaterra, da França e da Rússia. E aqui também as enfermeiras, que são verdadeiras heroínas neste momento, já que a penicilina ainda não foi descoberta e é preciso agir curando os soldados que cada vez mais aparecem em péssimas condições, e elas estão aqui na batalha, na luta pela vida. São elas que estão na frente deste posto de atendimento, as enfermeiras também aqui destacadas. A gente sempre destaca também o acolhimento espiritual, porque assim como existem hospitais no planeta Terra acolhendo essas vítimas de sofrimento, existe também no plano astral verdadeiros hospitais de acolhimento aos soldados que morrem, que desencarnam na guerra. Alguns ficam sem compreender o que aconteceu, outros ficam dormindo por muito tempo e outros despertam em locais de muito sofrimento, que vão demorar muito para voltar ao seu equilíbrio espiritual. Mas a gente sempre destaca que a espiritualidade trabalha muito quando existe uma guerra neste padrão mundial e que a Terra sempre é acolhida pelos espíritos iluminados que nos acolhem para além da fronteira da matéria. Tem um trecho muito interessante no livro de André Luiz, Nosso Lar, e fala também desse acolhimento, vale a pena ler. Este, então, é o fim da guerra,
que vai acontecer em 1918, com a saída da Rússia, porque a Rússia está atravessando um momento de muita fome, de muita dor, e o povo russo está fazendo um movimento muito grande lá na Rússia, que é a Revolução Menchevique, que já se inicia na Rússia. Essa revolução ainda não é uma revolução proletária, é uma revolução burguesa, mas que é um movimento oriundo desta fome muito grande, porque a Rússia não tinha muito recurso para ir para a guerra e o sacrifício humano aos russos é muito grande. Então a Rússia se retira da guerra e os Estados Unidos entram na guerra, porque na medida em que a Rússia se retira, a Alemanha e a Áustria-Hungria iriam ter que guerrear apenas do lado ocidental. E seria possível que a Alemanha vencesse a guerra junto com a Áustria-Hungria. Então, os Estados Unidos entram na guerra, principalmente porque a Inglaterra já está muito endividada com os Estados Unidos e os Estados Unidos vai querer receber o que facilitou, né? Fruto daquilo que mandou para a guerra, as roupas, os armamentos, os alimentos que os Estados Unidos mandaram. Inclusive os Estados Unidos se desenvolvem grandemente nesse período da guerra porque não tem seu território atacado e a sua indústria tem esse momento de surto industrial que vai fazer com que os Estados Unidos, após a guerra, saia como grande potência. E a entrada dos Estados Unidos na guerra é decisiva para o final da guerra. Os grupos que estavam guerreando já há muito tempo, em 1917, sai a Rússia e entra os Estados Unidos. E aí é decisivo que em 1918 a guerra se encerre, fazendo com que os tratados de Versalhes e o Tratado de Saint-Germain sejam assinados no armístico, no final do armístico pacifismo, no final da guerra. E aí vocês vão ver isto em outro vídeo, porque são assuntos muito importantes que devem ser tratados com mais atenção. Vejam aí a Europa ao final da Primeira Guerra Mundial, como ela foi dividida. A Alemanha, com seu território muito menor, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra. O Império Austro-Húngaro foi completamente esfacelado, entrando vários outros agora que antes não existiam. A Áustria, bem menor, não é? Nós vamos ver Hungria, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Romênia, Bulgária. E aí nós vamos ver aqui também a França com seu território manteve mais ou menos a sua área, inclusive a Alsácia e a Lorena, que antes, em guerra anterior, tinha sido entregue à Alemanha, retorna para a França. E nós vamos ver agora um novo mundo, um mundo já dividido de forma diferente. Mas isso não quer dizer que a paz se estabeleça totalmente, porque em breve, ainda no século XX, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, ainda mais violenta, ainda mais terrível para as nações envolvidas. Mas sempre lembrando que as guerras são apenas materiais e que nós temos uma trajetória espiritual de evolução, que está sempre sendo trabalhada na espiritualidade e que todos nós aqui ainda, descendentes de Caim, que matamos o nosso irmão, ainda não estamos prontos para viver num mundo de paz e prosperidade. E é por isso que as guerras ainda são permitidas para sanear o problema, sanear o planeta, fazendo com que a Terra se prepare para o novo milênio que vai surgir agora no século XXI. E que a data limite de Chico Xavier seria em 2019, a data limite para que a gente pudesse
ter a permissão da espiritualidade para ingressar no mundo de regeneração. E nós já atravessamos esta data, lembrando sempre que 2019 é a data limite de Chico Xavier e que o final da Primeira Guerra em 1918, em 19, é assinado o Tratado de Versalhes, mostrando que 100 anos depois nós estamos prontos para um mundo de regeneração. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixa os seus comentários para que eu possa também crescer com você. Não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada.